Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Está começando mais uma edição do nosso programa Diário Espiritual. E desejo que a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e toda a sua família. Nós que estamos nesse dia 25, nessa manhã de quarta-feira, hoje é o dia da nossa catequese aqui no nosso programa Diário Espiritual. Mas antes de nós darmos início à nossa catequese, eu quero pedir para que você já prepare a sua água para que nós possamos estar abençoando aqui no final do nosso programa. E hoje o tema da nossa catequese é continuação do tema passado. Nós estamos aqui meditando as obras de misericórdia. No programa passado nós meditamos sobre as obras de misericórdia corporal. Hoje nós vamos meditar então as obras de misericórdia espirituais. Então, o que significa essas obras? O que nós temos que fazer para nos aproximar cada vez mais do nosso Deus? Então, acompanhe, fique conosco aqui no nosso programa, que com certeza você vai aprender muito e vai ter muita coisa para partilhar com a sua família, com os seus amigos, porque quanto mais a gente estuda, quanto a gente mais aprofunda na nossa fé, nós vamos tendo uma base melhor para acreditar que Deus é vivo e verdadeiro e quer assim salvar a cada um de nós. E tendo uma fé sólida, com certeza nós vamos viver melhor e vamos atrair mais pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos hoje estudar as obras de misericórdia espirituais. Uma coisa que a gente precisa ter sempre presente aqui no nosso tema de hoje, que as obras de misericórdia, elas não acontecem de vez em quando na vida de cada um de nós. Não, ela acontece diariamente. Nós somos chamados a praticar diariamente as obras de misericórdia na vida de cada um de nós. E a primeira obra de misericórdia que nos torna cada vez mais próximos de Jesus, nos torna bons cristãos, é dar bons conselhos. Então, como é que nós vamos viver esse dar bom conselho? O verdadeiro conselheiro para todos nós é o Espírito Santo. E aquela pessoa que realmente tem o Espírito Santo nela, ou seja, ela está aberta ao Espírito Santo, ela consegue captar essa sabedoria do Espírito de Deus e consegue ajudar aos irmãos a fazer a experiência da salvação. Nós somos chamados a viver como Jesus nos fez perceber através do Evangelho de São Lucas. Pode um cego guiar outro cego? Não pode. Então, ou seja, alguém tem que pelo menos enxergar um pouco melhor. E aquele que está com o Espírito Santo dentro dele, ele consegue enxergar um pouco melhor e ajudar os irmãos. Você, meu irmão, minha irmã, que me escuta nesta manhã, com certeza é chamado a fazer essa experiência de buscar o Espírito Santo para que você possa orientar, dar bons conselhos às outras pessoas. E o aconselhar, dar bons conselhos, não é apenas apresentar soluções para os nossos irmãos e irmãs, mas sim valorizar, dar ferramentas e testemunhar a fé cristã para os irmãos. É assim que nós damos bons conselhos. Então não é ser aquele guru que vai resolver os problemas dos outros, mas é dar possibilidades, dar ferramentas para as pessoas decidirem o caminho. Porque muitas vezes muitas pessoas chegam em nós querendo que a gente tome a decisão por ela, que ela não participe disso. Nós somos chamados assim a orientar as pessoas, a aconselhar, e ela mesma que tem que decidir, tomar a decisão daquilo que ela precisa fazer na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, reze ao Espírito Santo para que você esteja sempre preparado quando você for procurado aconselhar bem aos irmãos e irmãs. A segunda obra de misericórdia que nós somos chamados a praticar é ensinar os ignorantes, aqueles que pouco conhecem. E quem é o grande mestre, quem tem um verdadeiro conhecimento a dar a cada um de nós, é o próprio Jesus. Todo aquele que faz a experiência com Jesus
é chamado assim a transmitir aos irmãos. Então, se eu quero ensinar de maneira coerente, se eu quero de fato transmitir um bom conhecimento, um conhecimento verdadeiro, ele precisa estar pautado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a partir dele que nós vamos ensinar tudo aquilo que existe no universo, todas as ciências, então, que vai dar esse norte. Então, jamais a gente pode pegar um outro objeto que não seja a pessoa de Jesus, pois o verdadeiro ensinamento, ele parte dessa pessoa. Que você possa viver essa intimidade com Jesus, estudando a palavra, aquilo que você já sabe, que você possa partilhar com aqueles que pouco conhecem. Então, é a missão que cada um de nós recebemos de Deus através do sacramento do batismo, é ensinar aqueles que ainda não sabem, que não conhecem. Que você possa, meu irmão, minha irmã, viver essa realidade na sua vida. A terceira obra de misericórdia espiritual é corrigir as pessoas que erram. Nós precisamos, então, reconduzir aos irmãos que erraram. Não é assim perceber que errou, deixar de lado, mas pelo contrário, nós precisamos ser promotores da paz, ajudar as pessoas a superar os seus erros, superar a falta de confiança em Deus, superar o ódio que muitas das vezes muitas pessoas têm no seu coração. E assim, agindo com certeza, estamos em sintonia com as obras de misericórdia que nos aproximam cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que também, na passagem do Evangelho, que vem fundamentar essa obra de misericórdia, nós temos aqui no Evangelho de São Mateus, dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7. Nós temos a fundamentação dessa terceira obra de misericórdia no Evangelho de São Mateus, que nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o a sós. Se ele não te ouvir, chama mais 2 testemunhas e vai tentar corrigir o irmão, vai reconciliar-te com ele. Se assim não acontecer, chama a igreja. E assim nós vamos ajudando as pessoas a sair do erro para fazer essa verdadeira libertação que acontece através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a terceira obra de misericórdia. A quarta obra de misericórdia que nós estamos aprendendo aqui, estudando no nosso programa, é consolar os aflitos. E parece que mais do que nunca nos dias de hoje, nós encontramos tantas pessoas aflitas e com certeza é porque estão se perdendo, estão fracas na fé e por isso não conseguindo fazer a experiência de Deus nas suas vidas, elas se sentem muito abandonadas, se sentem aflitas, se sentem preocupadas. Então nós somos chamados a ir ao encontro dessas pessoas para consolá-las, para ajudar a viver essa confiança no Deus vivo e verdadeiro. Muitas das vezes, muitas pessoas ficam muito preocupadas com os bens materiais dessa terra e esquecendo completamente de Deus. E não vivendo essa amizade com Deus, com certeza nós vamos viver esse conflito, essa aflição nos nossos corações. Nós que estamos um pouco melhor, que não estamos em aflição, somos chamados a ir ao encontro desses nossos irmãos e ali consolá-los, ajudá-los a fazer a experiência do Deus vivo e libertador. Você, meu irmão, é chamado também, você que me ouve, a sair da sua casa muitas das vezes, ir ao encontro desses irmãos e ajudá-los nesses momentos difíceis de suas vidas. Quinta obra de misericórdia espiritual: perdoar as injúrias. Nós que muitas das vezes encontramos realidades de pessoas que muitas vezes não gostam de nós, falam mal de nós e vão tramando nas nossas costas para nos derrubar. E muitas vezes, quando a gente descobre isso, o que acontece? Nós temos aquele desejo de revidar, nós temos o desejo de ir e pagar com a mesma moeda. Se assim eu fui ferido, eu preciso também ferir o meu irmão. Mas Jesus vem nos ensinar o mandamento do amor. E o mandamento do amor pede que a gente não pague o mal com o mal.
Nós precisamos, então, estar em sintonia com a palavra de Deus. Jesus que nos manda. Um dia Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus diz, até 70 vezes 7. Ou seja, demonstrando um número infinito de vezes que eu preciso estar perdoando o meu irmão, a minha irmã. Eis o convite a cada um de nós, a você. Essa obra de misericórdia parece a mais óbvia dessas que nós estamos vendo aqui, mas com certeza é a mais difícil de ser praticada. Muitas das vezes a gente é ferido na nossa dignidade, na nossa alma, e muitas vezes fica difícil a gente recuperar, de voltar à amizade, de voltar a ter aquele mesmo elo que nós tínhamos, esquecer, passar por cima de tudo isso para viver bem com aquela pessoa que nos magoou. Mas se a gente está em Jesus Cristo, se a gente reza ao Senhor, com certeza a gente consegue superar tudo isso nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você possa viver essa graça de Deus na sua vida. Agora nós vamos meditar a 6ª obra de misericórdia, que é sofrer com paciência a fraqueza dos nossos irmãos. É ser paciente, como São Paulo fala no hino da caridade. O amor, ele é paciente. Ou seja, se eu tenho amor para com o irmão, se eu tenho amor para com as pessoas, eu preciso manifestar esse dom da paciência. Muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas, não é por mal, mas porque ela aprendeu daquele jeito. Então é aí onde entra a nossa capacidade de ter a paciência, de sentar, conversar com essa pessoa, dialogar e ajudar. Então somos chamados a sofrer com paciência a fraqueza dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então a 7ª e última obra de misericórdia, assim espiritual, nós somos chamados a rezar pelos nossos irmãos defuntos, pelos vivos e também pelos fiéis defuntos. Muitas pessoas dizem, não é preciso rezar pelos mortos, porque acabou a vida nesse mundo, então não precisa mais rezar. Mas para nós, a nossa fé católica, nós somos chamados a interceder por eles, porque nós temos esta comunhão de santos. Nós temos a realidade da igreja que está, assim, por hora, separada em 3 momentos. A igreja triunfante, que já está na presença de Deus, a igreja padecente, que se purifica para estar na presença de Deus, e nós que estamos nessa igreja que peregrina para um dia estar na presença do nosso Deus. Então a nossa oração de intercessão precisa ser de rezar pelos vivos e também pelos mortos, porque se eles estão ali em purificação, eles não podem mais rezar por eles. E sim, eles podem rezar por outras pessoas, para que esse processo de purificação seja acelerado, para que o quanto antes eles estejam nessa igreja triunfante, eles contam com a oração de cada um de nós. Por isso, que você seja esse apóstolo, que você seja esse missionário de rezar, então, pelas almas que necessitam de orações, e principalmente as almas mais abandonadas. Meus irmãos e minhas irmãs, então, esta foi a catequese de hoje. Se você gostou do tema, então, partilhe conosco. E se você tem algum tema que você deseja que seja abordado aqui no nosso programa, então, entre em contato conosco através do telefone, do WhatsApp, que com certeza nós teremos a maior alegria e prazer em, assim, fazer essa catequese junto aqui com vocês. E agora nós vamos dar sequência ao nosso programa, meditando a Santa Palavra de Deus no Santo Evangelho. E hoje no Evangelho, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Por isso, nós que ouvimos, que conhecemos já um pouco Jesus, precisamos anunciá-lo. E é isso que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Então vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal,
não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evento da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é um evento que marca a vida da igreja. Jesus, cumprida então a sua missão aqui no meio de nós, ele volta então para o Pai. E, com certeza, antes de voltar para o Pai, ele precisava ter a certeza que os seus discípulos tinham entendido tudo aquilo que ele tinha ensinado. Porque se ele voltasse para o Pai e a fé dos seus discípulos ficasse vacilante, eles ficassem com medo e não desse sequência, teria sido em vão todo o seu trabalho. Por isso que Jesus ensina, reforça na vida da igreja, dos seus discípulos, essa mensagem, para que eles pudessem anunciar com muita coragem, para que essa mensagem pudesse perpetuar até a sua volta, que ele fará no fim dos tempos. E nós temos a graça de receber essa mensagem hoje aqui no nosso programa, você recebendo aí na sua casa, devido então homens e mulheres corajosos que viveram esta entrega, essa missão que o Senhor Jesus deu aos apóstolos. Jesus que subiu para o Pai dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Esta é a missão para todos nós. É a missão que para você que é batizado também a anunciar. Se essa missão, se essa palavra chegou até você aqui hoje, para que ela possa chegar às futuras gerações, precisa da ajuda de cada um de nós. Imagine se o mundo inteiro, se essa geração se calar e não querer mais falar de Deus, de Jesus. Como é que essa palavra, essa mensagem salvadora chegará às futuras gerações? Não terá como. Não vai acontecer porque Deus, ele sempre vai suscitar um ou outro para sempre anunciar. Se a gente não quer anunciar, não tem problema, porque Deus vai arrumar uma maneira ou vai arrumar alguém que vai sempre ter essa coragem de realmente anunciar a palavra de Deus. Mas se eu e se você colaboramos com isso, com essa mensagem, com certeza fica muito mais fácil para o nosso Deus de que essa mensagem seja vivida. E que mensagem é essa? Da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deseja salvar a cada um de nós através do Senhor. E como é que eu preciso viver isso? Como é que eu vou anunciar? No dia a dia, o meu testemunho, a minha fé precisa manifestar isso na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você sinta-se convidado por Deus a fazer essa experiência da evangelização aí na sua casa, nos seus vizinhos, onde quer que você esteja. E hoje nós celebramos São Marcos, esse grande evangelizador. Peçamos a intercessão dele para que interceda por cada um de nós e também por você, para que você possa ser um grande evangelizador aí na sua redondeza e receber a coroa da vitória, porque você foi fiel à mensagem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o momento de nós fazermos a nossa oração de consagração a Santa Rita. Apresentemos a ela os nossos projetos, os nossos desejos e rezemos com muita confiança. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa
as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutrisses para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Chegou a hora esperada do nosso programa da bênção da água, que você possa trazer presente a presença desse Deus aí do seu lado, no seu coração, e acompanhe com muita devoção esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz, às 19h30. Para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 66996504994. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final desse programa de quarta-feira e pedimos que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja com você e com todos os seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.